Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Quem achou, diga amém. Amém. Lemos assim: Deu sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, vem falar conosco mais uma vez. Que a tua graça, Senhor, esteja sobre nós. Que a tua bondade e misericórdia venha nos assistir nesse momento, em nome de Jesus. Pode se sentar, irmãos. Irmãos, esse é um dos textos que é lido na Páscoa dos judeus, quando vai falar dos profetas. É um dos textos preferidos, do Ezequiel 37, verso 1 a 14. Porque é uma passagem que retrata a glória de Deus e a majestade de Deus, e retrata o poderio soberano de Deus. E nesse vale de ossos que Deus leva, versículo 1 diz: Veio a mão do Senhor sobre mim, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. O Espírito de Deus levou Ezequiel e mostrou pelo vale. Acredito eu, sabe aqueles vales onde antigamente você pode imaginar, onde havia as guerras, aonde ficavam milhares de corpos tombados, e muitos deles nem eram enterrados. Deus levou Ezequiel num lugar semelhante a esse, e não tinha vida. E diz a Bíblia que, versículo 2, Ele me fez andar ao redor. E Ezequiel deve ter andado, como eu falei aqui na terça-feira, como Neemias chegou em Jerusalém, e sem dizer nada a ninguém, capítulo 1, ele vai andando, e depois ele desce, e quando o cavalo não pode andar mais, só montaria, ele desce do animal e vai a pé, para observar cada canto da cidade, como é que estava. E ele viu que a cidade estava em ruínas. Irmãos, nós precisamos andar também no nosso lar. Nós temos que observar como é que está o nosso lar. Nós temos que observar como é que está a nossa casa. Eu sei que a boa irmã, a esposa, quando ela é uma mulher sábia, ela tem prazer em trazer a sua casa arrumada. Não estou falando de casa bem arrumada. Não estou falando de uma casa cheirosa e perfumada. Casa arrumada é importante? Claro que é. Todo marido quer chegar em casa dele, a esposa de jeito cheirosa, bonita, esperando ele, sorrindo, e a casa um brinco. Os irmãos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Amém? E as irmãs sabem que é verdade. Mas esse não é o mais importante. O mais importante é você observar como é que está a fé da sua família, como é que está a fé do casal, como é que está a fé dos filhos, você que tem filhos em casa, não é você que tem a sua família já grande, já criada. É hora de você andar em redor. E se você estiver no meio do vale, ó, o texto ali: estamos em um vale de ossos, e só uma coisa a fazer, é profetizar. No meio do vale, ou você profetiza, ou então não vai ter vida. Então o Senhor me perguntou, versículo 3: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Eu gosto quando o profeta é questionado. É como se Deus falasse: Deus servo, o que você acha? Esses ossos dá para reviver? Humanamente falando, claro que Ezequiel sabia que não. Eu já vi muito osso seco, mas eu nunca vi essa visão aqui, algo fora do normal. Ezequiel responde, a resposta de Ezequiel é: Senhor, tu sabes. Se o Senhor falar que vai viver, vai. Se eu falar que não, não vai. Porque
Deus queria dizer a ele. No meio da luta, no meio da dificuldade, creia, espere, confia, Deus vai fazer a obra. O vale é grande, sim, a dificuldade existe, sim, mas Deus está do seu lado. Nós cantamos no começo, lá do Jabó, no hino. O que esse hino representa? Quando Jacó passou a sua família e ele ficou só e lutava com Deus. Jacó falou: agora eu preciso da bênção de Deus. Eu vou encontrar com meu irmão, um homem caçador, um guerreiro nato, e ele vem com um monte de gente. E Esaú vinha, quem sabe a intenção que Esaú vinha. Por que a coisa mudou? Porque Jacó orou, Jacó buscou, e o Espírito de Deus quebrantou o coração do seu irmão. E ele vinha com mais de 300 homens. Mas Jacó orou. Jacó sabia: eu preciso tomar uma atitude agora. Você tem que tomar uma atitude lá no seu lar. Ande, observe como é que está a fé da sua família. E quando for a coisa apertar, diga: Senhor, tu sabes o que eu faço. O que Deus diz? Olha, profetiza aos ossos, dizendo: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Hoje em dia nós estamos tendo dificuldade do ser humano ouvir a voz de Deus. Não é? Não estou falando de você que está aqui na igreja. Se você está aqui, porque você escuta a voz de Deus, de alguma maneira. Você é amigo, você ora, de alguma maneira você está aqui. Se você não cresce, você não estaria aqui. Mas está difícil do ser humano crer. Imagine agora você profetizar para o osso. E segundo a ciência, né? Quem já teve aula de ciência física, quando o professor bate a mão no quadro negro lá, e ele fala: está vendo isso aqui? Isso aqui tem vida, isso aqui é vivo, isso aqui não é? Segundo a ciência, tudo tem vida. E eu preciso crer que Deus é o Senhor da vida, e quando Ele fala, todos vão ouvir. O seu problema vai ter que ser transformado. E o Senhor diz a esses ossos, versículo 5: eis que te farei entrar espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e vos estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Verso 7: enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos, se ajuntaram cada um ao seu osso. Olheis que havia tendões sobre eles, cresceram carnes, e se estendeu pele sobre eles, mas não havia espírito neles. Interessante que enquanto Ezequiel profetizava, ele já escutou o barulho. Ele já foi escutando o barulho. Quando você começar a profetizar, a bênção no seu lar, a bênção no seu casamento, a bênção nos seus filhos, a bênção no seu trabalho, você já vai ver o barulho do Espírito de Deus agindo. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. Não sou eu, é a palavra do Senhor que está dizendo: eu vou mudar a sua vida. Irmãos, você vai mudar mesmo. Deus, Ele quer ver seu povo abençoado. Deus tem prazer em ver os seus filhos abençoados. Ezequiel profetizou e houve então um ajuntamento. A primeira coisa, cada osso no seu lugar. Segunda coisa, começou a juntar tendões. Depois juntou os tendões, juntou carne ali. Primeiro os tendões para dar sustentabilidade ao corpo. Depois juntou carne, depois juntou pele. E se tornou um exército de homens. Mas não tinha vida. Talvez na sua casa, na sua família, está tudo bonito. Está todo mundo de pé. Como aqui. Mas ainda não há o Espírito de Deus. Verso 9, então me diz: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos ao Espírito, assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, o Espírito entrou neles, viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Deus quer transformar a nossa vida. Amém.
O vale que você está passando, irmãos, ele vai ter que ser transformado em um exército de bênçãos. Aqui foi um exército de homens. O vale seu vai ser transformado em um exército de bênçãos. Você vai ver a bênção no seu lar. Você vai ver a bênção na sua família. Você vai ver o milagre sendo acrescentado na sua vida diariamente. Irmãos, eu gosto quando está lá em Marcos 15, quando o Senhor diz: olha, esses sinais acompanharão aos que creem. Marcos 16, 15. Os sinais acompanham, porque você crê. Esses sinais acompanharão aos que creem. Você crê em Jesus, tem sinal. Você deixa sinal. Você deixa rastro de bênção. Quando a gente é servo de Deus, as pessoas notam que você é diferente. Você não precisa falar. Não é a vestimenta que vai fazer você se tornar santo. O que torna você santo é o Espírito que entra em você e te santifica de dentro para fora. O que vai transformar a sua vida é o Espírito que está em você. José, quando estava vivendo como egípcio, ele se vestia como egípcio, ele andava como egípcio, ele falava a língua egípcia, mas dentro dele havia o Espírito Santo de Deus. E até na hora da comida ele comia separado. O homem era diferente. Por que Deus honrava ele? Porque ele andava na fé. Ele vivia como aquela nação, mas ele se comportava como cristão diante de Deus. Cada época nós temos Deus fazendo a obra de uma maneira. Deus quer fazer na sua vida também. Eu não sei qual é o seu problema, mas no versículo 11 o Senhor diz: então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Esses ossos representam a casa de Israel. E em versículo 12, portanto, profetizem e dizem: assim diz o Senhor, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Deus está falando: eu vou tirar vocês da sepultura, eu vou ressuscitar vocês. No mesmo livro de Ezequiel, o Senhor: eu vou tirar de vós o coração de pedra e colocar o coração de carne, para que me busquem. Irmãos, o que Deus quer, os milagres, as coisas mais importantes da palavra de Deus é transformação do ser humano. Não é riqueza, bênção, prosperidade. Isso aí é consequência do nosso trabalho, da nossa fidelidade. Riqueza e prosperidade é consequência do nosso trabalho, da nossa fidelidade. Mas o que Deus quer mudar é o meu comportamento, é o seu comportamento. É a nossa atitude enquanto cristão. É a nossa atitude enquanto filho de Deus diante do mundo que está aí fora. Porque o mundo está mirando isso aqui, um vale de ossos. Eu estou querendo aprovar a lei do aborto no Brasil. Está um passo de acontecer isso. Estão discriminando as drogas. Daqui a algum dia você vai ver usuário de droga para tudo quanto é lado. Mais ainda, porque não é que não vai ser crime mais. Nós temos que orar. Você é cristão, você é servo de Deus. Ah, na minha casa não tem. Graças a Deus que não tem, espero que nunca tenha. Mas na casa de alguém tem. E alguém sofre. E alguém sofre muito. Eu já sofri com isso. Então alguém sofre. Então ore, repreenda esse mal. Ore, Senhor, olha, está chegando a hora da gente fazer como a Bíblia diz, orar pelos políticos, as autoridades. Senhor, abra o olho desse povo. Não deixa passar tudo quanto é coisa, não. Eu preciso tomar cuidado. Tem muita coisa que está bem longe que atinge a mim. Vou dizer o último recado de hoje. Observe a sua família. Dá uma olhada no seu lar. Lembra aquelas as mães? Hoje em dia que a mãe que está aqui é a Jéssica, né? Assim, da idade que eu estou falando, quando o filho é criança. Lembra assim, naquela época dos casarão, que as mães tinham 4, 5 filhos, tudo pequeno, de 5, 6 anos cada um. E a mãe levantava de madrugada para passar na cama de cada um para olhar como ele está. O senhor lembra disso? Hoje em dia, algumas mães estão tão cansadas que, coitados, nem tem hora que não consegue acordar.
Antigamente, aquele casarão de tablado, de madeira, e a mãe levantava, andava com cuidado, para não fazer barulho, para olhar como é que o filho estava, se estava dormindo, se estava coberto. Deus faz isso conosco, irmãos. Deus, Ele olha por nós, Ele cuida de nós, Ele cuida de você, cuida de mim. Davi, quando ele escreveu no Salmo 87, eu fui moço, eu sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, a sua mendigança, sua descendência a mendigar o pão. É isso que ele estava falando. Ó, Deus sempre cuidou de mim. Deus sempre cuida de você. Vamos ficar em pé, vamos fazer mais uma oração. Deus vai cuidar de você. Sábado, reunião para os jovens. Oração, irmãos. Põe esse jovem para orar, turma que vier aí. Põe eles para orar, Senhor. Põe eles para louvar o Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Eu repreendo toda obra de Satanás que vem contra teu povo, Senhor. Eu sei que nós estamos vivendo uma época em que o vale de ossos secos está aumentando, em que esse vale está aumentando, em que esse vale que o mundo está vivendo está aumentando, Senhor. Mas eu profetizo que na casa do servo, na casa da serva, daquele que ora, daquele que crê, daquele que busca, eu estou repreendendo todo o mal, eu estou repreendendo a miséria, eu estou repreendendo a depressão, eu estou repreendendo todo tipo de doença, eu estou repreendendo todo problema conjugal, familiar, em nome de Jesus. Caia por terra agora e que haja uma união nesse lar, que haja uma restauração dessa família. Faz a obra, Espírito Santo, abençoa, meu Deus, em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus te abençoe ricamente.